tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e também para o site tvitap.com.br. tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias e nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Hoje, como havíamos anunciado nos programas anteriores, nós começamos uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo e vamos conversar com eles quais são as propostas desses candidatos para a nossa região. Especialmente nesses programas, nós aqui da TVI não teremos o telefone aberto porque a Justiça Eleitoral não permite. Então, nós iremos receber diversos candidatos, a gente já está em contato com as assessorias de imprensa deles, para eles virem conversar sobre a nossa região. E você, telespectador de Itapetininga, saber quais são as propostas dos candidatos para Itapetininga e região. Cada entrevista terá o tempo de duração de 30 minutos, dividido em 2 blocos e 2 minutos para as considerações finais dos nossos candidatos. Hoje, 5 de setembro, a gente receberá Laércio Benco, do PHS, Partido Humanista da Solidariedade, no primeiro bloco. E no segundo bloco nós iremos conversar também com o candidato do PV, Gilberto Natalini. Mas antes de nós começarmos a nossa série de entrevistas, hoje com Laércio Benco, do PHS, e Gilberto Natalini, do PV, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. É rapidinho, não saiam daí, voltamos já. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Bullying não é um fenômeno novo, é tão antigo quanto a própria escola. Porém, os adultos banalizam, achando que é só uma simples brincadeira inofensiva. Mas só quem sofre agressão é que sabe o tamanho da dor. Não é no corpo que dói, é na alma. Os pais não percebem, mas o bullying é desastroso. Diretores, professores e pais, ajudem e orientem seus filhos e alunos sobre os danos da prática do bullying. Vocês são essenciais para mudar esta realidade. Uma campanha educacional do Grupão. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. Na Estile, a moda é ganhar desconto. Promoção Ganhe Desconto Estile. Achou a etiqueta Pink, ganhou descontos mais que especiais. Aproveite. A moda que cabe no seu bolso tá na Estile. Em Sorocaba, Avenida Itavuvu, 1878. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Lojas Estile, WGB Seguros e também da Todeschini. Como havia anunciado no início do programa, nesse primeiro bloco a gente recebe aqui a visita do candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PHS, Laércio Benco. Laércio, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício. Obrigado pelo convite. Boa tarde a você que está nos assistindo, você telespectador que está vendo o programa Telescópio, a você internauta que nos acompanha pela internet. É um prazer muito grande estar aqui, Maurício. Nós que agradecemos a sua presença e a nossa entrevista de 30 minutos, ela começa a contar a partir de agora. Eu vou começar falando sobre a região metropolitana. Itapetininga recentemente ficou fora da região metropolitana de Sorocaba. E isso trouxe alguns problemas para a cidade, principalmente relacionados a convênios. Eu pergunto ao senhor,
qual que é a proposta que você tem relacionada a essa região metropolitana? Caso o senhor venha a ser eleito, Itapetininga poderá voltar a ser uma região metropolitana, né, junto com Sorocaba, ou o senhor irá trabalhar para desenvolver que Itapetininga seja a sede dessa região metropolitana? Nós temos que trabalhar com 2 setores. O que não podemos deixar é Itapetininga de fora. Aliás, é muito esquisito a gente ver uma cidade que tem um prefeito que é do partido do governador, um deputado estadual que é alinhadíssimo com o governador, foi secretário do governador por mais de 3 anos, e isso acontecer. Isso demonstra que se preocupou com outras coisas, menos com os interesses da população de Itapetininga. No governo do PHS, nós vamos colocar primeiro Itapetininga como parte da região metropolitana de Sorocaba, para que possa se estruturar e criar força para, em seguida, desmembrar Itapetininga e aí sim, já com mais musculatura, criar uma região metropolitana própria. O que não podemos é deixar Itapetininga solta, sem fazer parte dos benefícios que uma região metropolitana propicia para aquelas cidades que a congregam. Então, nós vamos resolver isso imediatamente e, repito, para você que está nos assistindo, é importante você saber por que todos os políticos daqui, que são alinhados com o governador Geraldo Alckmin, pode até ser de outro partido, mas são do governador Geraldo Alckmin, não fizeram isso junto com o governador. Imagina se fossem de oposição. Então, eles simplesmente esqueceram desse detalhe e comeram essa bola. Mudando um pouco a pauta da nossa conversa, Itapetininga, a região de Itapetininga, ela está cercada aí por diversos presídios, né? A população carcerária da nossa região, ela aproximadamente de 5 a 7 mil detentos, né? Eu pergunto ao senhor, né? A maioria desses presídios, eles estão com a sua capacidade ultrapassada. Quais são as propostas para que se regularize essa situação dos presídios no estado de São Paulo? E também queria perguntar ao senhor se é possível, dentro do programa que o senhor tem para o governo, que haja uma compensação para esses municípios que hoje cediam as penitenciárias. Perfeito, Maurício. Vou responder de trás para frente. Em primeiro lugar, como governador, nos lugares onde já há presídios, não dá para você desmontar um presídio do dia para a noite, nós vamos criar sim compensações para essas cidades. Essas cidades merecem ter compensações porque cada presídio significa milhares de famílias se locomovendo para esses locais onde há os presídios para morar, para ficar próximos, até para dar uma estrutura, por uma questão familiar dos presos, que afinal de contas são seres humanos e devem ser bem tratados e têm o direito de ter sua família próxima. Mas o governo vai lá, faz o presídio e deixa a cidade ao Deus dará. E aí acaba gerando desemprego, acaba gerando muitas vezes até outros problemas correlatos. Então, em toda cidade que tem presídio, nós vamos ajudar com incentivos fiscais e nós vamos tentar trazer empresas também para que possa haver uma compensação. E isso o governo do estado tem absoluta condição de fazer através de incentivos de ICMS, através de vários tipos de incentivos e parcerias que podem ser feitas. Agora, na segunda questão, é importante que você, telespectador, saiba com quem cada candidato a governador está alinhado, porque não adianta você falar uma coisa e ter um alinhamento ideológico totalmente diferente. Nossa candidatura aqui em São Paulo representa a candidatura da Marina Silva para a presidência da República. E juntos com Marina, nós vamos reformar o Código do Processo Penal, que está totalmente ultrapassado. Nós temos muitas pessoas hoje que estão presas, que não necessariamente precisariam estar presas. Poderiam estar cumprindo penas alternativas, poderiam estar prestando outros tipos de serviço. Mas a velha política representada pelo PSDB, que tem aqui o prefeito da cidade, que tem aqui o deputado da cidade, a velha política representada pelo PT, não se importa com isso. Vai naquela linha do bandido bom é bandido preso e junta todo mundo, junta o pequeno, aquele cara que furtou o supermercado com o grande traficante, e a penitenciária vira uma universidade do crime. Com Marina Silva no governo nacional e conosco aqui no governo estadual, nós vamos mudar essa realidade para melhor, nós vamos modernizar o Código do Processo Penal e vamos trazer, sim, quem comete um delito tem que ter uma pena, mas vamos humanizar essas penas, vamos diferenciar o pequeno delinquente do grande delinquente e, sem dúvida nenhuma, modernizar muito o sistema penitenciário brasileiro, porque se não houver essa ruptura com o modelo da velha política do PT, do PSDB, do PMDB, do SCAF e do Sarney, nós não vamos conseguir mudar. O senhor falou em ruptura, né, numa nova política. O partido do senhor está com a candidata Marina Silva.
Porém, o PSB também está com a Marina Silva. E o senhor disse que está com uma nova opção. Como que fica isso na cabeça do eleitor? É uma pergunta importante essa. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, há 6 anos atrás, ele derrubou um artigo da lei eleitoral que criava a verticalização. O que é a verticalização? Há que haver uma coerência entre a candidatura para a presidência da República, para governador, para senador, deputados federais e estaduais. As coligações têm que ser totalmente afinadas. Para você ter uma ideia, no Brasil existem 179 candidatos ao governo. Desses 179 candidatos ao governo, apenas 7 em todo o Brasil respeitam essa coerência da verticalização, ou seja, tem uma candidatura para presidente, para governador e para deputados totalmente alinhada ideologicamente. E eu sou o candidato a governador em São Paulo que respeita isso. Então eu prefiro falar que o PHS e o PRP, que é um partido que está coligado conosco, foi aliado de primeira hora do Eduardo Campos e foi aliado de primeira hora da Marina Silva quando ainda era candidata a vice. Eu, aliás, estive ao lado de Marina na campanha de 2010 para a presidência da República e hoje estou orgulhosamente ao lado dela de novo. Infelizmente, houve a trágica perda do Eduardo Campos. Ficamos muito tristes com isso, mas como disse o Eduardo, não podemos desistir do Brasil. Agora, se o PSB não mantém aqui no estado de São Paulo essa postura de coerência, eu acho até importante vocês perguntarem isso para os dirigentes do PSB. Nós podemos falar da nossa coerência. Somos 100% coerentes com Marina Silva presidente, comigo governador, numa coligação PHS-PRP que apoia a Marina porque somos afinados ideologicamente com ela. Falando um pouco de educação, hoje o estado de São Paulo adota a tão conhecida progressão continuada. Caso o senhor venha a ser eleito, o senhor manterá essa forma de aprovação junto aos alunos no estado de São Paulo? Eu tenho dito em todas as entrevistas que o meu primeiro ato como governador vai ser acabar com a progressão continuada. Eu estudei em escola pública nos anos 80 e início dos anos 90. Fiz todo o ensino fundamental e médio em escola pública. E naquela época, nós já tínhamos os professores com o salário totalmente defasado e as escolas totalmente sem infraestrutura. Aí veio o governo do Geraldo Alckmin, que, repito, é apoiado pela turma aqui da cidade. Veio o governo Geraldo Alckmin, que criou, além de não dar salário para professor e de não dar estrutura, o que ele fez? Ele tirou a autoridade do professor com a progressão continuada. O Alckmin era vice do Mário Covas quando isso foi feito. Quem implantou a progressão continuada em São Paulo foi o Mário Covas. Ou seja, o professor que já não tinha salário, o professor que já não tinha estrutura, perdeu a sua autoridade. Meu primeiro ato como governador após a minha posse vai ser acabar com a progressão continuada. Eu vou devolver imediatamente a autoridade para o professor, porque o aluno que não tirar nota não vai passar de ano, porque nós não temos uma escola particular sequer no Brasil que tenha progressão continuada, porque só os alunos de escola pública têm que se submeter a essa famigerada experiência que não deu certo. Pode até ter havido boa intenção, pode, mas houve covardia do PSDB e covardia do PT, que também implanta a progressão continuada onde governa, tá? De reconhecer que o negócio não deu certo. Então, nós vamos acabar imediatamente com isso e suprir essa covardia que atrasou a vida de milhares e milhares de estudantes do ensino fundamental e médio. Recentemente, uma emissora aqui também da nossa Itapetininga, ela noticiou um problema da falta de professores de matemática, física e química. E, em resposta, o governo falou que isso é um problema estadual. Como que o senhor resolveria esse problema de falta de professores para que os alunos não cheguem na escola e não tenham as aulas? Basta devolver primeiro a autoridade. Quem vai querer dar aula? Quem vai querer dar aula, sendo que você é mal pago, sendo que você não tem infraestrutura, as escolas em São Paulo ainda estão na lousa e no giz, elas ainda estão no século XX, e sendo que você sequer tem autoridade. Na periferia de São Paulo, por exemplo, nas escolas públicas, tem professor que apanha de aluno e acaba não podendo fazer nada, porque nós temos um governo fraco, que, repito, é apoiado pelos políticos e pelo deputado aqui da cidade. Ele é Geraldo desde criancinha.
Então, nós precisamos romper com esse sistema. Com o fim da progressão continuada, aqueles professores que se assustam em não poder ter o poder dentro da sala dela já vão poder começar a voltar a dar aula, eles já vão voltar para o magistério público. E nós vamos também incentivar isso através de melhores salários e da modernização das escolas. Nós temos que trazer a escola para o tempo da informática, para o século XXI. Esse negócio de giz e lousa não dá mais certo. Isso pode ter dado certo na Pindamonhangaba do século XIX e do Geraldo Alckmin. No nosso governo, nós vamos trazer educação para o século XXI, com lousa eletrônica, com notebooks para os alunos. Nós vamos investir na qualidade da educação dos alunos, na infraestrutura da educação com os alunos, no salário dos professores e principalmente no fim da progressão continuada. Tenho certeza que aí vamos ter professor de matemática, de física, de todas as matérias que são necessárias para que o seu filho possa se desenvolver bem dentro da escola pública. Devido à guerra fiscal entre os estados, Itapetininga recentemente perdeu 2 empresas para Minas Gerais, né? 2 estados também governados pelo PSDB. Como que o senhor defenderia as empresas do estado de São Paulo que hoje deixam, né, o nosso estado, principalmente migrando para o estado de Minas Gerais? Em primeiro lugar, nós vamos incentivar a logística de produção. Além do incentivo fiscal que nós vamos dar, nós vamos criar uma logística de produção atraindo indústrias para aquelas regiões compatíveis com a matéria-prima que é produzida naquela região. Ou seja, se em determinada região se produz café, nós vamos trazer indústrias para processar esse café e para fazer o pó de café aqui, na mesma região. Por exemplo, hoje nós temos na Alemanha, por exemplo, que não tem um pé de café, nós temos a Alemanha importando aquele café solúvel em pó para a gente, exportando esse café solúvel em pó. Ou seja, nós exportamos os grãos de café e importamos pelo preço 1000 vezes mais caro o potinho do café solúvel em pó para a gente colocar na máquina de café expresso. Isso é inadmissível. Então, nós vamos investir na logística de produção, vamos investir em atrações fiscais para as empresas, mas principalmente nós vamos trabalhar junto com a Marina Silva no desenvolvimento da economia criativa. O que é economia criativa? Enquanto nos Estados Unidos nós temos indústrias automobilísticas fechando, pedindo concordata, nós temos o Google e o Facebook faturando bilhões de dólares. Enquanto na Europa você tem o carro como um instrumento absolutamente obsoleto, todo mundo tem a necessidade cada vez maior de ter um iPhone, de ter aplicativos para esse iPhone. Então, enquanto você vê hoje o governador Geraldo Alckmin, que é apoiado por toda essa velha política aqui, ainda incentivando nas escolas de ensino médio, nas escolas técnicas, cursos do século XX, de ferramentaria, cursos de soldador, cursos que o jovem não quer mais saber e que as fábricas estão cada vez mais automatizadas, nós vamos incentivar os alunos, os jovens, a aprender a economia criativa, a estudar produção de software, produção de games, produções que usem a sua inteligência, não a sua força braçal. Isso, mais ou menos, o senhor colocaria dentro das faculdades técnicas, as FATECs? Das ETECs e das FATECs. Nós vamos colocar esses cursos nas ETECs e nas FATECs. Por exemplo, curso de cinema, de rádio, de TV, toda aquela economia que gera um desenvolvimento sustentável e gera também uma maior rentabilidade para as pessoas e um grande valor agregado. Porque, repito, as indústrias automobilísticas norte-americanas estão pedindo concordata e as empresas que atuam na área de informática estão faturando bilhões. É esse o mundo do século XXI. Mas o nosso governador, que ainda está no século XX, com os 2 pés fincados, e os seus deputados que o apoiam caninamente na Assembleia Legislativa, que estão ao lado dele, apesar de serem de outro partido, mas são no fundo da alma tucanos, eles ainda estão no século XX. Nós vamos colocar Itapetininga e o estado de São Paulo no século XXI, junto com Marina Silva, quem orgulhosamente apoiamos. Recentemente, o governador do estado de São Paulo, ele se mostrou favorável à privatização da Fundação Casa. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor manteria essa política da privatização da Fundação Casa? Sob hipótese alguma. Eu não sou contra privatizações. Eu acho que há alguns modelos que dão certo, como, por exemplo, concessão de estradas, apesar do pedágio ser um absurdo. Mas o modelo é correto, é que dão muita gordura para as concessionárias. Agora, a privatização do Casa, isso é inadmissível. Isso é um assunto de Estado, que tem que ser tratado pelo Estado. Nós não vamos privatizar
os cuidados com os nossos adolescentes infratores. Eles não são produtos, eles não são mercadoria, eles são responsabilidade do Estado, o Estado que tem que reeducá-los. Da mesma forma que eu não admito a privatização da Sabesp. Hoje nós temos 49% das ações da Sabesp abertas na Bolsa de Nova York, e enquanto isso nós temos 4,3 bilhões de dólares para os acionistas de Nova York e muitos lugares de São Paulo sem água. Candidato, a gente vai precisar ir para os nossos apoiadores culturais. No próximo bloco, voltamos a conversar mais um pouquinho com Laércio Benco, que é candidato ao governo de São Paulo pelo PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Não saia daí, voltamos já. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Continuando a entrevista com o candidato ao governo do estado de São Paulo, Laércio Benco, do Partido Humanista da Solidariedade. Eu queria perguntar para o candidato. Candidato, Itapetininga hoje sofre com o problema do hospital regional, né? Que é um hospital regional só no nome, porque a maioria da verba é a verba do município. Eu pergunto ao senhor, caso o senhor venha a ser eleito, o senhor estadualizaria o nosso hospital regional ou manteria essa forma na qual o governo faz esse repasse para a prefeitura e a prefeitura acaba administrando o hospital? Olha, em primeiro lugar, eu critico bastante o governador Geraldo Alckmin, mas nesse ponto eu tenho que aliviar um pouco para ele. Tá? Essa questão dos hospitais, principalmente aqueles conveniados com o SUS, o grande responsável, não que o Geraldo não tenha culpa, mas o grande responsável é o governo federal, porque do governo Lula para cá foram diminuídos os repasses do SUS para os estados e para os municípios de 90 bilhões para 40 bilhões de reais por ano, ou seja, 50 bilhões a menos que o governo preferiu dar para banqueiro, dar para mega empresário do BNDES e não dá para os estados e municípios. Então a Marina Silva tem esse compromisso, assumido já pelo Eduardo Campos, quando estava vivo ainda, e a Marina abraçou e assumiu esse compromisso de voltar o investimento no SUS de 90 bilhões, o que vai aliviar um pouco as contas e vai possibilitar o reajuste da tabela do SUS. Porque hoje esse hospital, por exemplo, se ele faz um raio-x que custa 13 ou 14 reais para ele, o SUS repassa apenas 3 reais. Então os hospitais estão indo à bancarrota. Mas o governo também poderia fazer muito mais. O Geraldo Alckmin ele permitiu que haja 3 mil leitos desativados. E o Geraldo Alckmin pratica a velha política. Ele, ao invés de investir em hospitais, ele prefere pegar 40 cidades pequenas próximas aqui e mandar ambulância de presente para o prefeito, para trazer para o hospital regional aqui para ser paga a conta. Então ele fica dando ambulância de presente para fazer oba-oba político em período eleitoral, ao invés de resolver o problema. É a velha politicagem de quem está há 20 anos no poder e tem como única preocupação ficar apenas mais 4. Por isso que nós, do PHS, somos contra a reeleição em qualquer nível, tá? Inclusive para deputados. Se você tem um deputado aí que já está há 12 anos, o que ele vai fazer mais? O que ele já não fez em 8, que vai fazer mais? Temos que reciclar. A água parada cheira mal. Então, na questão do hospital regional, nós vamos investir, sim, com recursos públicos no hospital regional. Vamos contar com a futura presidente da República, Marina Silva, que vai passar mais recursos para o SUS e vai melhorar a situação de uma forma geral, e vamos parar com a politicagem. Ao invés de ficar mandando ambulância para a cidade pequena, vamos mandar agentes de saúde da família para cidades pequenas, bancadas pelo governo do estado de São Paulo, para que se trate da saúde de uma forma preventiva, para que as pessoas não precisem vir até o hospital, para que você possa ter uma saúde com qualidade, uma vida com qualidade de vida. Queria falar também, o senhor, no bloco anterior, o senhor falou da questão dos pedágios, né? E hoje é uma das principais críticas da população do estado ao governo do PSDB. O senhor iria rever com as concessionárias, principalmente, o valor que hoje pagamos dos pedágios? Por exemplo, para Itapetininga, São Paulo, nós gastamos aí aproximadamente R$50 só de pedágio para irmos para a capital. É um absurdo. E se você vai num carro 1000, você gasta menos de gasolina do que de pedágio. Para você ter uma ideia,
Qualquer empresa que vá pedir um empréstimo no banco, o banco ele pede no balanço da empresa um índice chamado EBITDA. Esse índice mede a lucratividade da empresa. Uma empresa é considerada muito lucrativa se ela tem um EBITDA de 10% a 12%. Esse índice nas concessionárias de pedágio margeia a 48%, é um lucro absurdo. Então nós vamos imediatamente entrar com uma ação revisional pedindo reequilíbrio econômico financeiro dos contratos de pedágio. Nossas rodovias são, na sua maioria, boas? São as que são pedagiadas. As que não são pedagiadas, o governo esquece que existe. Porque eu vou te contar um segredo aqui, Maurício. Se você quer ver um tucano feliz, aliás, se você tem um amigo do PSDB que está meio triste, meio cabisbaixo e quer ver ele feliz, sussurre no ouvido dele, pedágio. Ele fica feliz da vida. Ele fica feliz da vida, porque é a alegria dos tucanos. Então, nós vamos pedir o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos judicialmente. E tenho certeza que vamos conseguir, porque é um absurdo, é uma vergonha essa gordura que se paga. R$50 para ir voltar para São Paulo de Itapetininga, ou para quem vai de São Paulo até a Praia Grande, que é menos de 70 quilômetros, você gastar R$29, é uma vergonha e é uma farra. Infelizmente, a sujeira no Palácio dos Bandeirantes está ficando maior do que o seu tapete. Nós falamos um pouco, né, sobre a questão das estradas. Eu queria também falar sobre as estradas de ferro, né? A gente sabe que na Europa a maioria do que se transporta, isso diminui o custo da logística para o produtor, para os fabricantes, com investimentos em estradas férreas. Qual que é a proposta do senhor para o estado de São Paulo, pensando na nossa malha de ferrovias? Nós temos que reativar. São Paulo era um estado riquíssimo em ferrovias. Nós temos várias cidades que foram inauguradas, que começaram o seu desenvolvimento, surgiram às margens das ferrovias. Hoje isso foi sucateado pela privatização tucana, pela privataria tucana e pela falta de investimento do PT também nas ferrovias. O principal modal dos transportes no nosso governo será o modal sobre trilhos, não só para transporte de cargas, como também para transporte de passageiros. Nós vamos investir pesadamente, porque é ambientalmente sustentável, é muito barato. Agora, os tucanos não gostam disso porque não dá para cobrar pedágio de trem, né? Aí eles vão ficar meio chateados. Por isso que precisamos romper com quem está aí, romper com a velha política e investir na nova política que está preocupada com você. E, aliás, o modal sobre trilhos, o modal ferroviário, ele é um modal também defendido em nível nacional no programa de governo da Marina Silva, com quem a gente se orgulha de estar junto. O senhor daria incentivos fiscais às empresas que trabalham com a agroindústria? Sem dúvida nenhuma, desde que seja uma indústria ambientalmente sustentável. A agroindústria brasileira ela é muito eficiente, ela é muito competente e colabora muito com o Brasil. Mas, por exemplo, nós temos que evoluir. Vou dar um exemplo para vocês. No Mato Grosso, nós temos lá uma área gigantesca com soja sendo produzida. Se nós dermos incentivo fiscal para que seja produzida soja orgânica, nós vamos quadruplicar o valor dessa soja para exportação, porque o mercado europeu está ansioso por produtos orgânicos. Então, nós vamos incentivar a agroindústria para produzir produtos orgânicos, porque qualquer coisa orgânica que você produz, a Europa compra imediatamente, porque o europeu ele já tem uma consciência ambiental do século XXI. Ele não se importa, e ele tem dinheiro para isso, ele não se importa em pagar mais caro para ter um produto ambientalmente correto, com um selo de qualidade de que ele foi produzido de forma ambientalmente correta. Então, vamos incentivar, sim, através de incentivos fiscais, a agroindústria, mas desde que também seja ambientalmente correta e privilegie principalmente os produtos orgânicos. Voltando a falar da questão da educação, né, a região de Itapetininga pleiteia uma universidade. Temos no estado de São Paulo a Unesp. O senhor, dentro do programa, o senhor pleiteia aumentar as unidades da Unesp no estado de São Paulo e possivelmente viria uma unidade para Itapetininga? E como que o senhor faria isso, já que o gasto hoje com educação no estado de São Paulo está no limite? Olha, não dá para, se alguém chegar aqui e falar que promete que vai fazer uma Unesp aqui em Itapetininga, é um irresponsável. Tá? Nós temos que assumir o compromisso de, primeiro, precisamos reequilibrar, ter a sujeira debaixo do tapete que o governo Geraldo Alckmin deixou nos 20 anos que está no poder, chegar na USP e na Unesp, porque nós temos 105% do seu orçamento comprometido só com folha de pagamento.
Então nós vamos primeiro, não vamos deixar salários atrasar, mas vamos reequilibrar a conta da USP e da Unesp. Agora, sem dúvida nenhuma, nós vamos com muita simpatia trazer aqui para Itapetininga uma universidade, trazer uma Unesp, trazer uma USP, trazer uma universidade estadual, porque é uma região muito importante, é uma região geograficamente muito bem situada, que pode beneficiar muitas outras cidades. Então nós vamos tratar essa questão com muito carinho no nosso governo. E basta você acreditar naquele que está há 20 anos e naquele deputado que já está há 12 anos e que não fez nada, ou acreditar em gente nova que pretende trazer as coisas novas aqui para a cidade. Porque quem já não fez em 20 ou em 12 anos, em mais 4 não vai resolver nada. Hoje o senhor está no PHS, que é contra a oposição ao governador Geraldo Alckmin. Mas anteriormente o senhor estava no PV, que sempre fez parte da base do governador Geraldo Alckmin. O que fez o senhor mudar, já que o seu partido anterior fazia parte da base do governador, para agora o senhor ser oposição ao Geraldo Alckmin? Eu fazia parte daqueles que eram contra essa postura do Partido Verde, tanto é que por isso que saí do partido. Pela postura do PV, eu acreditava no PV, enquanto o PV queria ser uma alternativa ao poder. Agora que o PV abriu mão, por exemplo, de lançar candidato a prefeito em São Paulo, acaba trabalhando mais como linha auxiliar tucana, tem todos os seus deputados apoiando o governador Geraldo Alckmin, essa política não me interessou mais. Então eu preferi mudar de partido do que mudar de ideias. Então por isso que quando Marina saiu do partido, eu a acompanhei imediatamente. E o senhor possivelmente irá para a rede, já que o senhor acompanhou a Marina, ou o senhor permanecerá no PHS? Não há necessidade de eu ir para a rede, eu permanecerei no PHS, porque nós temos que somar partidos que tenham uma identidade ideológica, que queiram efetivamente quebrar a polarização PT-PSDB do governo do Estado de São Paulo. Porque todos os males que afligem hoje nossa política são por conta dessa polarização. Nós temos que mostrar que há vida na política, além do PT e do PSDB. E apenas 5 partidos estão mostrando isso, e o PHS é um deles. Com esse sistema político hoje que temos no Brasil, é possível essa terceira via? As pesquisas mostram aí. A população votando no estado de São Paulo, Marina Silva já tem 42% de intenção de votos por enquanto. A tendência é subir. No Brasil, a Marina já está empatada com a presidente Dilma Rousseff, tendo apenas pouco mais de 20% do tempo de TV que ela tem, não tendo praticamente nada de estrutura financeira. Mas por quê? Porque o povo cansou. O povo cansou do PT e o povo vai verificar nesses 30 dias que faltam que também não merece uma nova oportunidade o governador Geraldo Alckmin. Nós temos que mudar essa polarização. Nós temos que trazer uma nova via para a política. E não chamaria de terceira via, chamaria de uma nova política. Terceira via acho que é uma expressão inadequada. Nós temos que trabalhar com a nova política, onde vamos trazer para governar junto conosco o que tem de melhor no PT, que tem gente boa lá, o que tem de melhor no PSDB, que tem gente boa lá, o que tem de melhor em todos os partidos. Então, em todos os partidos nós temos gente muito boa. Agora, infelizmente, os melhores quadros estão no banco de reservas. Nós vamos trazer essas pessoas boas para jogar em campo e para construir um Estado melhor e um Brasil melhor. Falando um pouco sobre esportes, hoje o estado de São Paulo sofre bastante, temos os jogos regionais, mas com pouco investimento do estado. Quais seriam as propostas do senhor para o desenvolvimento, principalmente dos esportes olímpicos aqui no estado de São Paulo? É só ter um pouco de boa vontade e isso entra naquilo que nós falamos da economia criativa. Existem muitas empresas que teriam interesse em fazer parcerias com modalidades olímpicas, desde que tivessem um mínimo de incentivo fiscal. Então, nós vamos dar incentivos fiscais para empresas que queiram investir em todas as modalidades olímpicas, para que nós possamos efetivamente trazer o esporte e democratizar todos os tipos de esporte nos 4 cantos do estado de São Paulo. Nesse momento, uma das principais crises que o estado vive é relacionada à água. E o governador, ele falou que está com um programa, está com um projeto de trazer água do Vale do Ribeira para São Paulo. O senhor manteria esse programa? O que o senhor faria para que, principalmente, a capital não viesse a sofrer como está sofrendo hoje com a falta de água? É uma vergonha o que o governador fala, ele esconde que a culpa é dele.
Nos últimos 10 anos, foram distribuídos em lucros para os acionistas da Sabesp 4,3 bilhões. A água não tem que ter lucro, a água não tem que dar lucro. Então, nós vamos usar esse dinheiro que hoje é dado para o acionista na Bolsa de Nova York, nós vamos dar para investimento na água. Com 4,3 bilhões, daria para construir 2 sistemas cantareiras. Não adianta trazer água do Vale do Ribeira com esse sistema de tubulação que está toda vazando. Nós perdemos 30% da água na distribuição, na sua distribuição. O governo fala para você economizar água escovando os dentes, mas ele desperdiça 30% da água. O governo fala para você economizar água, mas o governo aumentou o consumo de água no Palácio dos Bandeirantes. O Geraldo Alckmin demorou mais tempo escovando os dentes. Então nós temos que mudar isso, essa velha política, que aliás, um dos protagonistas dessa crise hídrica em São Paulo é um político famoso aqui da cidade de Itapetininga, que cuidou da água nos 4 anos e deu no que deu. Ainda falando da questão do Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, sendo que o nosso estado é o estado mais rico da federação. Temos índices de desenvolvimento humano como estados mais pobres, como Piauí, Acre. O que o senhor faria para o desenvolvimento do Vale do Ribeira aqui na nossa região? É o que nós falamos da economia criativa, incentivar a vinda de empresas, incentivar a formação de jovens para atuar em área de produção de coisas que tenham valor agregado, de produção de games, de software, de rádio, de cinema, de polos de cinema, por exemplo, e principalmente agregar a produção no Vale do Ribeira. Nós temos algumas áreas que produzem muita banana, só que essa banana não é industrializada, não se transforma, não se extrai tudo que se poderia extrair dessa banana. Então nós vamos otimizar também a logística de produção. Nós vamos governar com inteligência, focado, gastar nossa energia focando no desenvolvimento de São Paulo e não focando em pensar como ficar mais 4 anos no poder. Candidato, nosso tempo de entrevista acabou. Queria agradecer a participação do senhor hoje conosco no programa Telescópio. E o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Eu é que agradeço, Maurício. Agradeço a você, telespectador, pela paciência e pela audiência, a você, internauta que está nos assistindo. Eu quero que você pense bem. Eu quero que você reflita. Você está satisfeito com o governo do Estado de São Paulo nos últimos 20 anos? A saúde está boa, a sua vida da porta de casa está boa? Você tem a oportunidade agora de mudar. Nós temos um legado importante deixado pelo PT e PSDB, mas eles já cumpriram o que tinham que dar. O prazo de validades deles já venceu. Há políticos de outros partidos aqui na cidade, mas que na realidade são umbilicalmente ligados ao governador Geraldo Alckmin e que já estão também há 12 anos no poder. Nós temos que mudar essa inteligência, nós temos que mudar a forma de fazer política. E essa oportunidade agora está mais perto do que nunca. Quase chegando, nós já estamos quase chegando lá. Basta você votar agora na Marina Silva nas eleições. Marina Silva, 40, futura presidente da República. E Laércio Benco, governador, que eu tenho orgulho de ser o único candidato a governador 100% alinhado com a Marina Silva, candidata a presidente. Aí sim nós estaremos mudando a lógica de fazer política de verdade, com coerência. Não adianta você falar que tem candidato próprio, não adianta você falar isso se a sua base na Assembleia apoia o atual governador. Nós vamos mudar a forma de fazer política sem conchavos, sem a velha política, sem acordos espúrios. Nós vamos trabalhar preocupado em você e na sua qualidade de vida, para o seu bem-estar e para o futuro dos seus filhos. É assim que nós vamos governar, Maurício.